partir deste momento, você acompanha o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve. Trump é liberado para deixar o hospital e continuar o tratamento de Covid-19 na Casa Branca. No quarto dia de internação e mesmo sem estar 100% recuperado da Covid-19, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi liberado pelo médico para deixar o hospital e retornar à Casa Branca nesta segunda-feira. O presidente não teve febre nas últimas 72 horas e seu nível de oxigenação está normal e estável, ainda de acordo com o chefe da equipe médica. Ele garantiu que Trump não pressionou por sua alta e que sua condição permite que ele seja liberado, embora ainda inspire cuidados. Pouco antes da declaração do médico, Trump já havia dito que irá deixar ainda nesta segunda o Centro Médico Militar Walter Reed, onde está internado para tratamento de Covid-19. Em um post em rede social, ele disse que está se sentindo muito bem. Trump foi internado na tarde de sexta-feira, horas após divulgar em uma rede social que ele e a primeira-dama, Melania, tinham recebido diagnósticos positivos para a Covid-19. Segundo a Casa Branca, ele foi levado ao Centro Médico Militar Walter Reed, próximo a Washington, D.C., apenas por precaução. Naquele dia, um boletim dizia que ele tinha apenas sintomas leves, como fadiga. No sábado, durante a primeira coletiva de imprensa, a equipe médica responsável pelo atendimento ao presidente se recusou a responder se ele havia precisado de oxigênio. Os médicos admitiram, porém, que embora tivesse uma melhora substancial, o paciente ainda não estava fora de perigo. Mas, no domingo, o chefe da equipe, Sam Conway, disse que a oxigenação de Trump caiu 2 vezes e ele recebeu oxigênio, uma vez na sexta e outra no sábado. Na mesma entrevista, entretanto, foi previsto que ele poderia ter alta na segunda-feira. Melo pede que plenário discuta depoimento de Bolsonaro. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, o STF, pediu nesta segunda-feira a inclusão da pauta de julgamento do plenário da Corte o recurso da Advocacia Geral da União para decidir se o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, no inquérito que apura se ele tentou interferir na Polícia Federal, será por escrito ou presencial. O pedido de Celso de Mello foi encaminhado ao presidente do Supremo, Luiz Fux, a quem cabe marcar o julgamento. Na prática, há apenas as sessões do plenário da quarta e da quinta-feira desta semana, com a presença do decano, uma vez que o ministro do STF já anunciou que vai se aposentar do Supremo no dia 13 de outubro, na terça-feira. Se Fux não pautar o caso nesta semana, Celso de Mello não vai participar deste julgamento em plenário. Por ora, o presidente do Supremo ainda não decidiu, mas como último pedido do decano antes de se aposentar, é difícil que Fux não paute o recurso esta semana, informou uma fonte a Reuters. Na semana passada, logo após retornar da licença médica, Celso de Mello revogou decisão do colega Marco Aurélio Mello, relator interino do caso, que havia agendado para sexta-feira passada o início de um julgamento pelo plenário virtual sobre o formato do depoimento de Bolsonaro. O depoimento do presidente deve ser um dos últimos atos do inquérito aberto em abril para investigar se o presidente tentou interferir na Polícia Federal, conforme declarações feitas na ocasião pelo então ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que pediu demissão após o fato. Padre Robson é inocentado de acusações de lavagem de dinheiro em Trindade. Em decisão unânime na tarde desta terça, o Tribunal de Justiça de Goiás inocentou Padre Robson de Oliveira das acusações de lavagem de dinheiro. A informação foi confirmada pela defesa do religioso ao Correio de Investigações do Ministério Público de Goiás por meio da Operação Vendilhões.
tinham indicado que o réu havia movimentado 2 bilhões em 10 anos por meio da AFIP, com sede em Trindade. O julgamento começou às 13 horas e após 40 minutos foi proferida a decisão do desembargador Nicomedes Domingos Borges, acompanhado por unanimidade pela primeira Câmara Criminal. A ação do MP contra o religioso foi, portanto, arquivada. Com isso, fica reconhecido que não houve qualquer ilicitude praticada pelo religioso, que sempre se dispôs a esclarecer a qualquer dúvida em relação à FIP ou a outro âmbito de evangelização, resumiu o advogado de defesa Pedro Paulo de Medeiros. Kleber Lopes, também advogado de defesa do padre, afirmou que a decisão dos magistrados reforça que a associação presidida pelo pároco é de natureza privada e que não houve qualquer desvio de valores, sendo certo que todos os investimentos foram aprovados pelos membros da associação. A decisão do tribunal reconhece o que a defesa já havia dito há algum tempo. Espero com isso que o sacerdote possa ter a sua biografia restaurada, diz o advogado. A investigação do Ministério Público havia apontado que a FIP recebia doações altas de fiéis, chegando a receber 20 milhões em doações por mês. O órgão apurou ainda que parte dos recursos teriam sido usados na compra de fazendas em uma casa de praia. Em setembro passado, 2 representantes do Vaticano estiveram em Trindade para investigar a associação. Ensino remoto pode continuar até o fim de 2021, diz Conselho de Educação. O Conselho Nacional de Educação deve aprovar hoje uma resolução que permite o ensino remoto nas escolas públicas e particulares do país até 31 de dezembro de 2021. Dessa forma, as redes de ensino podem organizar seus calendários com reposições de aulas perdidas e avaliações, não apenas até o fim deste ano. O documento também recomenda que as escolas não deem faltas aos alunos nesse período todo de pandemia. Como em outras resoluções durante a pandemia, mais uma vez um documento do CNE também não recomenda a reprovação em 2020. É sugerido que se adotem anos escolares contínuos, ou seja, junte-se a série em que o estudante está em 2020 com a próxima em 2021. Algumas redes públicas já anunciaram que juntarão os 2 anos letivos como forma de não penalizar estudantes que não puderam acompanhar o ensino online. Uma delas é a Rede Estadual de São Paulo, que na segunda-feira abriu matrículas para o novo 4º ano do ensino médio para os alunos que quiserem continuar estudando em 2021. Mas, segundo o secretário da Educação, Rosiele Soares, a reprovação não será proibida na rede. Em caso de falta de acesso online, ele explica, os alunos têm os materiais impressos e podem devolver as lições dessa forma. A flexibilização do calendário do CNE, no entanto, não significa, segundo Maria Helena, uma indicação de que as aulas não precisam voltar. Para ela, onde já houver decisão favorável da área da saúde, elas devem retornar com atividades presenciais. A volta é muito importante até para as pessoas aprenderem a lidar com o medo, ter acolhimento, para que os professores possam falar como estão se sentindo. Onda de calor dos próximos dias pode levar até a morte, alerta INMET. Após uma semana de temperaturas elevadas e umidade do ar baixa, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de grande perigo em uma razão de uma grande onda de calor em grande parte do centro-oeste, uma parte do norte e do sudeste. De acordo com o INMET, há risco de morte por hipertermia, quando a temperatura corporal sobe além dos 40 graus e que pode comprometer a saúde ou até mesmo levar à falência de órgãos. Segundo o INMET, a onda de calor teve início pouco depois do meio-dia de segunda-feira e vai até sexta. Durante esse período, as temperaturas registrarão 5 graus acima da média da região. O Distrito Federal, Centro, Sul, Nordeste, Norte, Sudeste, Sudoeste, Mato Grossense, Centro, Leste, Sul, Norte, Noroeste,
goiano, sudeste, sul e oeste tocantinense podem ser atingidos pelas temperaturas elevadas e máximas de 40 graus. Fazer calor na primavera no Brasil, com temperaturas que ultrapassam os 35 graus, mesmo no começo da estação, não é novidade. Mas na última semana, o DF bateu o recorde de temperatura mais alta do ano 3 vezes. No domingo, os 36 graus e 9% de umidade do ar representaram o terceiro maior registro de calor em 2020 e o dia mais seco do ano, de acordo com o INMET. E o calor não deve dar trégua. De acordo com o meteorologista, o clima deve continuar quente e seco nos próximos dias. Só há previsão de chuvas para o dia 10 de outubro. A tendência é de que a chuva ocorra no fim de semana. Com isso, a temperatura diminui consideravelmente e aí sim dissipa a onda de calor, comenta. A Defesa Civil dá bastante líquido no período de calor, evitar exposição ao sol nas horas quentes do dia, passar hidratante na pele e ter umidificação do ambiente e evitar bebidas diuréticas como álcool. Em caso de emergência, é possível contatar as autoridades por meio do Juristas avaliam reputação do currículo de Cássio Marques. Para a advogada constitucionalista Vera Chemin, mestre em Direito Administrativo pela FGV, as inconsistências no currículo apresentado por Cássio Marques abrem uma brecha para questionamentos jurídicos sobre a sua eventual nomeação. A análise é da diretora da Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio de Janeiro, Thaís Marçal. É divergente. Para ela, os possíveis erros no currículo do desembargador não seriam por si só motivo suficiente para motivar um questionamento por via jurídica. A advogada afirma que outros fatores devem ser considerados para que essa análise seja precisa. No mesmo sentido, o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Floriano Marques, defende que levar a questão a julgamento judicial seria impróprio. Não dá para fazer o judiciário fazer crivo prévio ao processo de indicação constitucional. Isso seria colocar a nomeação de ministro do STF na mão dos juízes, declarou Marques. O currículo de Marques cita também 2 cursos de pós-graduação feitos na Universidade de Salamanca, na Espanha. O primeiro, um doutorado em Direito, com especialização em Administração, Fazenda e Justiça. O segundo, em pós-doutorado em Direitos Humanos. Questionada pela reportagem, a universidade afirmou que as informações públicas de alunos estão disponíveis no site da instituição. O doutorado aparece de fato na página da universidade com um detalhe. A tese foi defendida há apenas 11 dias, em 25 de setembro. O pós-doutorado em Direitos Humanos, no entanto, não consta no banco de dados públicos da Universidade de Salamanca. Chama ainda a atenção o fato de Cássio Marques, com 48 anos de idade, ter concluído o doutorado apenas 11 dias atrás e já possuir 2 pós-doutorados consumados em sua carreira acadêmica. Renda Cidadã, programa deve ser lançado oficialmente após as eleições. Apesar do senador Márcio Bittar, relator da proposta de criação do Renda Cidadã, ter informado na última terça-feira que o texto será apresentado na próxima semana, a versão final do programa pode ser apresentada somente depois das eleições municipais. O novo programa tem sido um dos atuais pontos de conflito entre o ministro Paulo Guedes e o Congresso Nacional. Após avalizar, o ministro negou que tenha concordado com a recente forma de financiamento do programa, que previa usar recursos do Fundeb e de precatórios. Do projeto orçamentário de 2021, o governo considerou um aumento no valor de 5,373 bilhões para o Bolsa Família em comparação com o orçamento desse ano, a um total de 34,858 bilhões de reais. Cerca de 15,2 milhões de famílias devem ter direito ao recebimento do benefício contra 13,2 milhões em 2020. No entanto, o presidente Bolsonaro ressaltou que seu desejo é ampliar a quantidade de beneficiários em cerca de 8 milhões. Para não contaminar a discussão durante as eleições, a perspectiva é que a definição para o formato do Renda Cidadã e sua fonte de financiamento fiquem para após o pleito, cujo segundo turno será no dia 29 de novembro, segundo a fonte.
Na última sexta-feira, em pronunciamento, Paulo Guedes havia indicado que o novo programa Renda Cidadã ficaria para depois das eleições. Justiça tranca caso de policiais suspeitos de chantagear Padre Robson. Justiça de Goiás trancou a investigação sobre a corrupção de policiais civis suspeitos de chantagem ao Padre Robson. A decisão é a mesma que paralisou as apurações acerca de supostos desvios de 120 milhões de reais em doações destinadas à AFIP e foi proferida pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça na última terça-feira. O Ministério Público vai recorrer e pretende continuar investigando ambos os casos. Conforme informações repassadas pelo promotor Sebastião Marcos Martins, a investigação sobre o crime de extorsão contra o Padre Robson em 2017 originou 2 procedimentos, um referente aos desvios na AFIP e outro acerca de suposta corrupção de policiais civis que pode ter ocorrido na época em que o religioso foi extorquido. Além disso, a apuração também investigava a suposta manipulação de dados da Polícia Civil, bem como conduta de agentes da corporação que também podem ter extorquido o padre. O promotor afirmou que recebeu a decisão de trancamento das apurações com perplexidade, visto que, segundo ele, no pedido de habeas corpus, constam informações que não condizem com a realidade das investigações. Ainda de acordo com Sebastião Martins, a apuração sobre policiais civis é sigilosa e foi trancada sob a alegação de que o MP de Goiás não tem atribuição de apurar se a AFIP pode comprar fazenda. Contudo, o promotor ressalta que não é possível vincular a investigação ao tema discutido no HC. Na mesma coletiva, o promotor Sandro Henrique Silva Halver de Barros disse que discorda da decisão respeito ao arquivamento, mas acredita que a defesa induziu os integrantes da primeira Câmara Criminal do TJ de Goiás a um erro. Médico diz que tratamento de Trump para a Covid-19 foi concluído. Pode retomar a agenda no sábado. O médico do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que o mandatário completou o tratamento para o coronavírus, continua em estado estável desde que retornou à Casa Branca e pode voltar aos compromissos públicos no próximo sábado. O médico Sean Conley disse em um comunicado publicado pela Casa Branca que Trump havia respondido extremamente bem ao tratamento, sem qualquer evidência de que tivesse efeitos adversos. Trump foi hospitalizado na última sexta-feira após anunciar que havia contraído o novo coronavírus. Ele voltou à Casa Branca na segunda-feira. Desde que voltou para casa, seu quadro continuou estável e desprovido de qualquer indicação que sugira uma progressão da doença, escreveu Conley. Sábado será o dia 10 desde que o diagnóstico da quinta-feira passada e baseado na trajetória dos diagnósticos avançados que a equipe tem conduzido, eu prevejo completamente que o presidente retorne com segurança aos seus compromissos públicos neste dia. Trump, que está confinado na Casa Branca com a doença que buscou minimizar desde o início da pandemia, disse mais cedo na quinta-feira que não acreditava que estava contagioso e que estava se sentindo bem o bastante para retomar seus compromissos de comícios de campanha. Tais eventos, principalmente os realizados em espaços fechados, levantaram preocupações entre especialistas de saúde sobre a possível propagação do vírus. Eu amaria fazer um comício hoje à noite. Agência Brasil, eleições 2020. 117 municípios terão candidato único a prefeito. Enquanto a disputa às prefeituras movimenta vários municípios brasileiros, especialmente as capitais dos estados, 117 cidades já sabem quem vai ocupar o maior posto do executivo local a partir de 1º de janeiro. É que nessas localidades apenas um candidato vai concorrer. Segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, com base em informações preliminares divulgadas pelo
Tribunal Superior Eleitoral, a concentração da candidatura única está nos municípios do Rio Grande do Sul, onde 34 das 497 cidades têm apenas um nome concorrendo ao cargo. Em seguida aparecem os estados de Minas Gerais e do Paraná, com respectivamente 20 e 17 municípios na mesma situação. Sem concorrência, se a candidatura for homologada pela Justiça Eleitoral, o registro de um único voto garante a vitória a essas pessoas. Na avaliação do cientista político Murilo Aragão, situações como essa não são necessariamente um problema. Elas resultam de uma fragilidade da oposição, decorrente do êxito do comando do município. Outro problema é fragilidade dos partidos no Brasil, que desestimula candidaturas, avaliou. A CNM identificou também que em 37% dos municípios o embate deve ocorrer entre duas candidaturas. A polarização deve fazer parte das eleições em 2.069 municípios, onde vivem 20,69 milhões de pessoas, ou 10% da população brasileira. Os dois candidatos a prefeito dessas cidades irão disputar a preferência de um total de 16,4 milhões de eleitores. Os dados consolidados pela CNM foram publicados pelo TSE no dia 27 de setembro. Covid-19. Vacina pode estar pronta até o fim do ano, diz chefe da OMS. Uma vacina contra a Covid-19 pode estar pronta até o fim do ano, conforme disse nesta terça-feira o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom. A declaração foi feita nos instantes finais de um encontro do Conselho Executivo da entidade, durante o qual autoridades se reuniram para avaliar a resposta global à pandemia. Mais uma vez, o diretor-geral destacou a urgência de financiamento para o COVAX, aliança internacional liderada pela OMS, que visa a distribuição igualitária de 2 bilhões de doses de um imunizante até o fim de 2021, bem como 245 milhões de tratamentos e 500 milhões de exames ao redor do mundo. Atualmente, 9 candidatas à vacina são consideradas promissoras pela entidade para integrar o programa. No fim de setembro, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, a qual a OMS é subordinada, alertou que o plano que engloba o COVAX precisa de injeção imediata de 15 bilhões de dólares. Em contrapartida, alguns países também expuseram reivindicações à OMS. Alemanha, Grã-Bretanha e Austrália cobraram reformas que fortaleçam a agência, e os Estados Unidos aproveitaram a oportunidade para enfatizar sua reprovação à China. Segundo representantes do governo de Donald Trump, a OMS deveria punir Pequim com mais firmeza por sua atuação no fim de 2019, quando foram relatados os primeiros casos da doença em Wuhan. À época, o governo chinês demorou para tomar medidas que contivessem a propagação do vírus. Em resposta, Adhanom rejeitou a ideia e afirmou que a agência fez seu papel ao manter o mundo informado. De qualquer forma, ele garantiu que a transformação constante é um pilar de sua gestão, que começou em 2017. Você acompanhou o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve.